Humildade está do lado do amor e deixou. Muito bem, agora são 10 da manhã com mais 11 minutos, 10h11, estamos apresentando o programa Show da Manhã até às 11h40. Como já anunciado, está aqui em nossos estúdios o Eliezer Jorge Tim, que é secretário da Saúde aqui do município de Canguçu. Estaremos conversando aí sobre assuntos gerais da secretaria e muitas coisas de interesse aqui da nossa comunidade de Canguçu. Já estamos ao vivo também pela página da Rádio Cultura no Facebook e também pelo AM 1030. Secretário Eliezer Jorge Tim, seja bem-vindo à Rádio Cultura. Bom dia. Bom dia, Elton. Bom dia, Fonseca, aos ouvintes da Rádio Cultura, pessoal que nos acompanha também através das redes sociais. A Rádio Cultura sempre com essas transmissões e que são de grande importância, né, Elton? Eu sempre digo que depois eu vou lá e assisto e já vejo alguns questionamentos das pessoas ali na página e já procuro responder, porque às vezes no tempo aqui a gente não consegue trazer todas as informações. Então as redes sociais também trazendo esse meio de comunicação aí com as pessoas. É uma alegria a gente estar mais uma vez aqui na Rádio Cultura e agradecer pelo convite, a oportunidade de estar conversando com a nossa comunidade. Perfeito, Eliezer. Há quanto tempo tu está à frente da Secretaria de Saúde? Eu estive na Secretaria de Saúde em 2018, 19 e 20. Né? Peguei o início da pandemia ali em 2019, peguei o primeiro ano da pandemia, 2020, e tive uma saída, fui para assistência social, né, na reeleição do prefeito Vinícius. Eu iniciei na assistência social e aí logo depois nós tivemos uma construção ali que era uma necessidade de se reorganizar o quadro da prefeitura de secretarias para uma economia, né? A prefeitura vivia um momento delicado financeiramente e aí eu assumi... Teve que se adequar. Eu assumi as duas pastas juntos por um período, foi assistência social e saúde. Então eu retornei em 2022, em setembro de 22, eu retornei assumindo as duas pastas, assumindo assistência social e saúde. E no ano passado, então, aí depois de se adequar a uma série de situações, eu agora estou só na Secretaria de Saúde. O secretário Christian retomou as atividades, então, da Secretaria de Assistência Social, tendo o seu secretário exclusivo e eu exclusivo na Secretaria de Saúde. Perfeito. Então vamos conversar um pouquinho, né, a respeito aí da Secretaria, a respeito do exame de mamas. Como é que está sendo feito? Como é que está a demanda? E quanto tempo as pessoas, mais ou menos depois de fazerem a consulta, quanto tempo está levando, mais ou menos, para as pessoas já fazerem o exame? Olha, Elton, sabe que uma das situações que nos fez pensar na função da carreta, essa do SESC que está aqui, era a oferta de mamografia que eles tinham. Nós todos os anos fizemos o Outubro Rosa, né, que é um mês que se faz uma campanha muito grande de prevenção ao câncer de mama, né, e o câncer de mama ele tem um índice muito grande de cura, né, desde que diagnosticado precocemente. Desde o princípio, né, bem no início. E nós temos um exame, que é o exame da mamografia, que é um exame de excelência para esse diagnóstico, é exclusivo para isso. Né? E a gente, então, sempre trabalhava nessa situação de que tinha que zerar essa demanda do Outubro Rosa, né? Mas a gente não conseguia, não tinha uma capacidade dentro do normal das demandas que a gente tem de zerar. Com a carreta, né, veio com 400 mamografias, a gente conseguiu, então, zerar essa fila de mamografia. Então, hoje as pessoas que estão marcando, elas já logo saem com o encaminhamento para ir até o Hospital de Caridade para fazer o agendamento lá da sua mamografia. Nós temos um mamógrafo novo, digital, hoje no hospital, né? Foi uma emenda do deputado Alceu Moreira, que a gente conseguiu trocar esse aparelho aqui no hospital em Canguçu. Então, a gente hoje tem essa tranquilidade aí de poder, de forma muito rápida, dar o atendimento necessário na questão da mamografia. Um exemplo, o paciente consulta, por exemplo, hoje, dentro de uma semana, ele já vai estar fazendo. Quando ele faz o pedido da mamografia, o médico atende, ele recebe a requisição, vai até a Secretaria de Saúde. Sim. Né, e lá na Secretaria de Saúde ele faz o encaminhamento e já é direcionado para o prestador de serviço, que no nosso caso aqui é o Hospital de Caridade de Canguçu. E lá no hospital ele faz o encaminhamento. Eu acredito que ele deva estar realizando a mamografia dentro do mesmo mês.
Né? Dentro Então, de assim, menos dentro de mês. 30 dias aí Sim. deve estar realizando a mamografia. Perfeito. Já é um grande avanço, né? Um Teve grande avanço. uma certa época, outra vez eu entrevistei a Miriam aqui, né? E ela nos falava a respeito disso aí, né? Mas então agora está quase que resolvido o problema. Sim. Então, Quando a gente fala só, Elton, para trazer sim. assim, o zero a fila, né? Zeramos a fila. Zeramos a fila são pessoas que estavam na fila fora de um prazo aceitável, tá? Não vai dizer, porque pode ter alguém nos escutando e dizer assim, não, mas eu não fui chamado, então se zerou a fila e me deixaram para trás. Não, essa pessoa pode estar dentro de um prazo ainda que é considerável aceitável. Então, o zero a fila que a gente fala são zerar demandas antigas que a gente tem, né, que estão fora daquele prazo que é considerado aceitável para que a pessoa aguarde para realizar o seu exame. Perfeito. Um outro caso também, né, que acontece, a falta de medicamentos na farmácia. Né, porque a gente vê assim as pessoas falando, as pessoas comentando, né, que às vezes, muitas das vezes, não tem aqueles medicamentos ali, alguns de primeira necessidade, né, alguns medicamentos simples, mas muitas vezes também as pessoas, né, por serem o medicamento ser um medicamento simples, muitas vezes as pessoas não têm aquele dinheiro. Né, um caso que aconteceu comigo, né, eu tomo o Allopurinol, né, que é para o ácido úrico, e um mês, né, eu não estava muito bem de grana, né, como acontece não só comigo, como acontece com muita gente. Eu fui na farmácia ali, né, e não tinha o Allopurinol, né, que é um medicamento simples, né? Como é que está neste momento este setor aí, então, ali das medicações para as pessoas? Tá faltando medicamento? Está em dia? E como é que é feito a compra desses medicamentos? Como é que é isso aí, Eliezer? Bom, Elton, assim, o que acontece? Agora mesmo nós estamos num momento que é um momento ruim para a farmácia, né? Nós temos uma série de falta de medicamentos dentro da farmácia municipal. Muitos em função, como eu até estava falando fora do ar aqui, nós tivemos uma demanda bastante grande no mês de janeiro, né? Fora Sim. do que é o costume para o mês de janeiro. Tivemos dias com 400 consultas médicas num único dia ali no pronto atendimento municipal, né? Mas também muitas das empresas que nos fornecem medicamento, elas entram em recesso coletivo. E isso nos prejudicou bastante. Tipo dezembro e janeiro. Dezembro e janeiro Sim. tem recesso. Então a gente fez uma programação, né, de compra de medicamento no final do ano, mas infelizmente alguns medicamentos já estão em falta, né, e essas empresas estão retomando recém agora as suas distribuições. Nós trabalhamos hoje com 2 processos, um processo de compra próprio da prefeitura, né, um registro de preço próprio da prefeitura, que até está sendo renovado agora, e também nós trabalhamos com um registro de preço da Zona Sul, da Associação de Municípios da Zona Sul, que fazem uma ata em conjunto até para aumentar os quantitativos e melhorar os preços dos medicamentos. A nossa demanda de medicamento é bastante alta no município, a gente tem um fluxo de saída de medicamentos bastante alto. Então, nessa reta final do ano agora, a gente teve este problema que foi descompensou a nossa programação, né? E a gente teve a falta de alguns medicamentos que já estão chegando. Ontem, por exemplo, chegou 7 medicamentos que estavam em falta. Estavam em falta. As distribuidoras já estão conseguindo normalizar essa entrega para nós e nós normalizar a entrega para a comunidade. Mas nos pegou muito essa função e não tem como Final dizer de que não. ano, férias, né? Mas não tem como sim. dizer que não tem falha nossa. Eu digo sempre Claro. isso, assim, tá? Eu não tapo o sol com a peneira. Quando a gente falha, a gente falha. A gente podia ter se programado melhor, né, na questão da compra de medicamentos. Não tinha como a gente ter noção de que teria esse aumento tão grande de demanda, mas houve, né, e a gente acabou então se programando e comprando uma quantidade que achava que daria por base no ano passado, e esse janeiro foi totalmente atípico, como eu falei, acabou faltando. A gente podia ter comprado um pouco mais, né, mas acabou se levando por base o ano passado. Então, esses medicamentos estão chegando e vai normalizar. Uma outra situação que acontece, Elton, que é bem interessante deixar para a comunidade, é que assim, a prefeitura, como compra em grande quantidade, paga um preço bem menor do que o mercado, né? E Sim. às vezes tem alguns princípios ativos de medicamento que estão em falta no mercado. Um componente que é utilizado para uma certa medicação está em falta no mercado.
E aí as distribuidoras ofertam primeiro para a rede privada, porque paga mais. Claro. Então as prefeituras às vezes encontram Ficam, dificuldades. vamos dizer assim, que as prefeituras ficam por último. Isso, nós tivemos, por exemplo, um que era um composto da paroxetina, proparoxetina, que o pessoal toma bastante, né? Esse nós tivemos no ano de 2022 um grande problema durante todo o ano por falta de um princípio ativo, né, dessa medicação, e que acabou aí gerando uma falta nos estoques de várias prefeituras desse medicamento. Perfeito. Aqui está chegando, né, uma pergunta aqui da ouvinte. Bom dia, quero pedir, se possível, para vocês comentar sobre o SESC. Eu fui fazer meu pré-câncer e minha mamografia. Perguntei se iam voltar. Ela disse que depende de nós divulgar o atendimento. O atendimento deles é maravilhoso. Se pode, se faria sempre com eles as guias. As gurias são muito atenciosas. Obrigado. Aquela pergunta, então, é sobre, foi fazer o pré-câncer, né? Se iam voltar. A gente tem recebido, Elton, um grande número de elogios ali do atendimento da carreta, né? O pessoal bastante atencioso, assim, uma equipe extremamente dedicada, né? Então, o pessoal gostou muito desse atendimento. O grande problema da carreta é que ela já está agendada para o ano todo para outros municípios, todo mundo quer, né? E ela fica um mês em cada município, né? Porque é uma estrutura grande para movimentar, claro. Então não vale a pena estar movimentando ela toda hora, né? Então esse ano, por exemplo, ela já está totalmente ocupada já durante todo o ano. Então a gente tem que pensar para o ano que vem, de repente, em fazer uma nova edição, mas aí esperar o SESC abrir o calendário e a gente fazer uma proposta. Se inscreverem e tal, né? Sim, perfeito. Então está respondido, né, a pergunta da nossa ouvinte. Profissionais de saúde nos postinhos aqui da cidade, nos postos da área rural, né, da colônia, como é que está neste momento? Tem falta de médicos? São todos ocupados? Como é que está a situação, Eliezer? Olha, é uma alegria até responder essa pergunta, porque depois de muito tempo a gente está com as equipes totalmente completas, né? Até fazer uma ressalva principal para o pessoal que nos escuta do 4º distrito, né, do 2º distrito da região do Herval, Nova Gonçalves, Santa Bárbara, Iguatemi, que também estava sem médico há bastante tempo, e também o pessoal da região do Rincão dos Maia, pessoal da Harmonia, do Posto Harmonia, pessoal da Coxilha dos Campos, que também estava sem médico há bastante tempo. Esses 3 profissionais foram os últimos que chegaram, Elton, e a gente está com todas as equipes completas hoje no município. Nós, claro, temos alguns profissionais de férias, né? Agora está num período que a gente faz um rodízio de férias, mas depois de um bom tempo a gente conseguiu aí fechar o quadro de profissionais, e isso é uma das coisas que até nós comentávamos, que pode ser um dos motivos de ter aumentado a demanda geral por medicamentos, por exames, enfim, porque as pessoas sabe que tem um médico, né? Então vou lá consultar e buscar o atendimento. Isso é bom. As pessoas claro. estão buscando o atendimento, estão fazendo prevenção em saúde, né? E a gente está se adequando agora a esse processo de ter todas as equipes completas, né? E isso vai nos aumentar algumas demandas, sim, como é a questão da medicação, como é a questão por exames, e aí o planejamento da Secretaria vai ter que ir acompanhando esse processo para dar continuidade na capacidade de atendimento que vai ser necessário. Mas é uma alegria a gente poder dizer hoje para a comunidade que todas as nossas equipes, tanto na cidade quanto no interior, estão com um médico, estão completas. Nós temos a falta de um profissional da odontologia, que é um contrato emergencial, que vai ser feito agora, o processo seletivo, vai ser chamado, que é no lugar do prefeito Vinícius. O prefeito é dentista da prefeitura, é concursado como odontólogo, sim, e ele se afasta para exercer o cargo político, né? Então tem uma vaga sempre em aberto, que é do prefeito, e a gente vai estar, logo que sair então o resultado dos editais, convocando essa pessoa para ocupar, e aí também completar a questão dos dentistas no município. Para que tempo vai acontecer, Eliezer, essa convocação? Os editais provavelmente saiam ainda hoje, eu acredito, tá? Do processo seletivo, acredito que hoje, no máximo segunda-feira, e aí corre o processo ali, vai ter alguns dias de inscrição, aquela função toda, mas eu acredito que os editais devam de sair ali para o retorno das aulas, ali já deva de ter alguma situação desses editais, e a gente, então, logo sai os editais, a Secretaria de Saúde também vai estar fazendo aí os seus chamados, e muito em especial esse do dentista, porque tá faltando realmente.
a profissional que estava nessa vaga, ela pediu para sair antes do término do contrato emergencial, né, por questões particulares, vai fazer uma especialização, enfim. E a gente acabou ficando com essa vaga lá em aberto, né? Então tem essa vaga aí que está dependendo para a gente fechar e a comunidade ter o atendimento. Perfeito. Há algum tempo atrás, nós tínhamos aqui como referência, aqui na nossa região, né, que era a cidade de Bagé, nas cirurgias de catarata. Né, muitas pessoas, né, saíam daqui e iam para Bagé. Como é que está essa demanda hoje? Né, como é que está a situação neste momento, Eliezer? Olha, nós temos uma demanda bastante grande e reprimida com relação a esses atendimentos. Né? Nós tivemos por um bom tempo os atendimentos paralisados lá em Bagé, né? Tanto da questão de cirurgias de catarata, aparelhos auditivos, tem muita gente em atraso ainda. Foi refeito todo esse processo, né? E agora Pelotas assumiu uma parte, né, da catarata, assumiu Pelotas, outra parte está em Rio Grande, que é a parte dos aparelhos auditivos, e a gente está tentando, né, fazer com que se agilize o máximo esse processo para as pessoas serem chamadas. Mas como houve essa parada lá, quando estava em Bagé, realmente tem uma fila reprimida, né, uma fila de espera reprimida que ainda está andando, né? Também tivemos a questão da pandemia, que muitas das situações de bloco cirúrgico se parou, né, e só se fazia urgência e emergência na pandemia. Isso a gente tem que lembrar que a saúde ainda vive reflexos da pandemia. Né? Então, blocos cirúrgicos de hospitais, por exemplo, que tinham UTI, como o bloco às vezes é utilizado para intubação da pessoa, né, para traqueostomia de pessoas, na pandemia esses blocos paralisaram seus atendimentos para atender pacientes da Covid. Com isso, outras demandas ficaram reprimidas. Né? Essas demandas reprimidas, elas estão sendo atendidas agora. Mas este caso em especial da catarata, e também, agora lembrei aqui, que era Bagé, a questão do aparelho auditivo, já estão em outros pontos de referência, outros 2 municípios, e estão em atendimento. Né? Claro que a gente tem um pouquinho mais de demora nesses casos, claro, porque ainda tem gente na fila de espera lá naquele período que estava em Bagé, né, e que a gente teve essas dificuldades. Aí encontramos uma série de entraves que parou por completo os atendimentos. Perfeito. As deslocações de pacientes, né, que a gente sabe que muitos vão a Porto Alegre, né, fazer consultas em especialistas e tal. Como é que está, neste momento, o transporte dessas pessoas? Tá tudo tranquilo? Como é que está funcionando no momento? Nós temos o transporte hoje, é uma série de atendimentos diários que a gente faz, tanto com veículo leve quanto com veículo coletivo. Né? A gente tem, por exemplo, a questão dos ônibus saindo em 3 horários para Pelotas, tem ônibus para Porto Alegre, tem ônibus para outras cidades de referência. Também temos os carros, né, que fazem todo o transporte. A gente ainda consegue dar conta de 100% da nossa demanda. O que nós temos de dificuldade, às vezes, Elton, e também nos falta um pouco de outras situações, que são, por exemplo, se nós tivéssemos uma melhor qualidade nas linhas de ônibus do interior, com horários melhores, né, com uma estrutura melhor, a gente poderia ter um auxílio nesse processo, são as pessoas vir do interior até a cidade. Isso a gente ainda tem dificuldade. Nossa demanda é muito grande, o interior é muito grande, né? Então trazer e as pessoas... linhas de ônibus cada vez menos ônibus, né? A gente vê circulando, é uma né, dificuldade, né? Até Sim. mesmo para o próprio empresário, a gente tem que reconhecer, porque, por exemplo, hoje nós temos a questão das gratuidades, e que eu concordo com a gratuidade, eu não estou dizendo aqui que é um direito, concordo, né? É um direito. Sim. Mas acaba às vezes que o ônibus vem com a grande maioria de forma gratuita, né? Então a gente tem também essa situação de que acaba prejudicando aí o andamento de todo o processo do transporte coletivo, né? Muito bem. Agora são 10 da manhã com mais 30 minutos, 10h30, estamos conversando com o secretário de Saúde, o Eliezer Jorge Tim. Eliezer, se alguma coisa não foi colocada aqui, algum assunto que tu ache de relevância para a nossa comunidade, que a gente não conversou, né? O nosso microfone está à disposição.
Até para responder o pessoal que está no Facebook, ali o Carlinhos colocou a questão dos medicamentos e foi exatamente o que eu coloquei, né? Ele falou, você sabe que vai entrar em recesso porque não compra antes. Nós compramos antes, levando em consideração o ano passado, né? A demanda desse ano foi muito maior, então nós poderíamos ter comprado a mais, poderíamos. Se sobra, né, é um problema também, porque o remédio tem validade, às vezes as validades não são tão grandes, né? Então a gente fez a compra levando em consideração o ano passado e é isso que eu coloquei. A gente se programou levando em consideração o mês de dezembro e janeiro do ano passado, anterior, né? E esse ano a demanda foi muito maior. Atípico, né? Sim. A cidade não parou, a gente não vê, a cidade está em movimento, né? Então isso foi uma das questões que nos gerou esse problema. Tanto o Carlinhos quanto a Vani colocaram sobre a questão de eu ter falado em prazo aceitável e aí eles relatam com o câncer, né? Vamos lá, são prazos aceitáveis para cada um dos tipos de atendimento. Nós estávamos falando em prazo aceitável para a mamografia, para a questão da cirurgia de catarata. Quando a pessoa está na oncologia, a oncologia tem um outro processo, outros prazos, né, outras demandas, e o câncer realmente, não sou eu que falo, todo mundo sabe, ele deve ser tratado com extrema urgência. E, infelizmente, nós temos em toda a região hoje uma dificuldade muito grande no cirurgião oncológico, por falta de anestesistas na região, né? Nós aqui em Canguçu tínhamos esse problema, a prefeitura, em parceria com o hospital, conseguiu realocar anestesistas, nós estamos com a equipe plena funcionando, mas outros municípios não conseguiram, e esses municípios prestam serviços para nós. Então, infelizmente, às vezes, a gente não tem dentro do prazo que gostaria devido a essa falta de profissionais que tem na região. Perfeito. E o ouvinte aqui pergunta também, com relação ao Covid, o Covid terminou, existe algum caso? E também a ouvinte pergunta aqui, queria saber a questão da vacina do Covid. No interior não vem vacina. Por 2 vezes fui no posto central para vacinar minha filha. Lá me informaram que é somente às quintas-feiras. Eu que já moro no 4º distrito, ter que me deslocar até a cidade. Como é que está essa função aí dos casos de Covid e com relação à pergunta da ouvinte? A Covid não terminou e nunca vai terminar. Ela é um vírus que veio para ficar. É uma gripe. E está circulando sim, é uma gripe, né? sim. Agora, inclusive, ela vai permanecer. Agora nós tivemos uma série de casos. Pessoas voltando de veraneio de outras localidades com Covid, pessoas que estiveram em outros municípios. Então, ela vai continuar. A questão da vacinação agora, o pessoal só pediu um pouco de calma para as pessoas, porque o que acontece? A vacina da Covid ela entrou no calendário nacional. Então vai ter campanha da vacina da Covid, vai ser que nem a da gripe. A gente vai fazer uma vez por ano. Então, por isso que a gente está esperando sair todas as atualizações do Ministério para a gente fazer realmente dentro da campanha, começar pelas faixas etárias. Então, o pessoal aguarde, a gente vai comunicar, vai vir aqui no rádio, vai fazer pelas redes sociais também essa comunicação, porque agora ela é uma vacina do calendário de vacinação anual do Ministério da Saúde. Então vai ser que nem a vacina da gripe, tem uma época ali, né, que a gente faz a vacina da gripe, sempre anuncia, também vai ter esse anúncio da vacina da Covid. Perfeito. Eliezer, nós abordamos aqui vários assuntos, né, com relação aí à Secretaria de Saúde. Eu quero te agradecer aqui a tua presença, né, e te convidar para uma outra hora, né, tu te fazer presente aqui. Mas esse ano, né, Eliezer, uma pergunta final. Esse ano nós temos eleições e a gente já vê, né, a grande parte dos candidatos já se movimentando para as eleições de 2024. O senhor é candidato a algum cargo? Olha, Elton, eu tenho respondido isso sempre da seguinte forma, assim. Eu estou apto a concorrer, né? Eu tenho filiação a um partido, tenho a idade mínima necessária, sou ficha limpa, então eu estou apto a concorrer. E tem a vontade. Eu acho que a comunidade tem que começar a participar do processo político antes dele acontecer, né? Eu acho que a gente deve participar do processo político durante todos os anos, e não de 2 em 2 anos, quando a gente é chamado aí nas urnas. Então eu estou conversando com a comunidade, estou escutando a comunidade, o que a comunidade entende desse processo, mas a vontade sim é de concorrer a um cargo para a Câmara de Vereadores, é uma vontade. Claro que eu dependo do meu partido, dependo de uma série de situações ainda, mas tenho vontade sim de me colocar à disposição da comunidade para concorrer a vereador.
Mas, mais uma vez, reforço. Acho que a comunidade tem que participar desde este momento, dessas prévias, né? E ver realmente quem são aquelas pessoas que têm um perfil que represente elas na Câmara de Vereadores. Então, estou conversando, muito tranquilo. Se não for para ir também, não tem nenhum problema. Mas gostaria muito de participar. Da outra vez, já gostaria de ter ido, mas estava secretário de saúde no meio da pandemia, não quis largar a secretaria naquele momento, resolvi ficar porque achei que era melhor, que seria melhor manter o trabalho, né? Até porque botar uma pessoa no meio da pandemia ali, como a gente estava, logo no ano de maior movimentação, era o início da pandemia, achei que seria por bem permanecer na secretaria e abrir mão de ter ido. Mas dessa vez, se tudo correr dentro do esperado, né, e preciso muito, assim, gosto muito dessa conversa com a comunidade, que a comunidade seja franca, olha, o secretário acha que não deve de ir, o secretário acha que deve de ir, né, para que a gente possa ter essa participação. É isso que é a democracia, é a participação da população em todo esse processo, e não só de 2 em 2 anos lá na urna. Acho que a população tem que participar. Eu gosto muito disso, assim, de ser questionado aqui no WhatsApp, de ser questionado lá na rua. Né? Sim. Esse é o processo de participação, a comunidade está de parabéns quando ela faz isso. Né? Tem que questionar, quando o secretário falou de prazo ali aceitável, mas o que é um prazo aceitável para o secretário? Tá certo o ouvinte que disse ali que não tem prazo aceitável para o câncer. Realmente não tem prazo aceitável. Né? E a gente tem que estar disposto a prestar esse esclarecimento, essa informação à comunidade. É nisso que eu acredito e é nisso que eu vou seguir trabalhando, seja como secretário, seja como pré-candidato ou não a vereador. Perfeito. Eliezer, agradeço demais a tua presença aqui. Foi uma grande honra, né, e vários esclarecimentos à nossa população. Eu agradeço o convite, Elton Fonseca, o pessoal da Rádio Cultura. É sempre uma alegria a gente poder conversar com a comunidade e dizer que sempre surte efeito. Né? A gente diz assim, uma vez a gente estava numa entrevista aqui, eu disse, olha pessoal, quem tem algum, e vou aproveitar para reforçar, quem tem algum exame, alguma coisa e está esperando e trocou de celular, vai lá e nos avisa que trocou de número, né? Para a gente poder entrar em contato. E a gente sai da rádio e começa a aparecer lá. Troquei de número, chega troquei de número. Isso é bom quando a gente tem a comunicação. Esse é o papel da imprensa, levar essa informação de qualidade para a comunidade. Então agradeço muito o espaço e estou sempre à disposição. Para qualquer questionamento, para qualquer cobrança, a gente está à disposição. Né? Por estar à frente, a gente tem que estar disponível para essas situações aí. Então, assim que a rádio achar pertinente a minha vinda, é só chamar que a gente vai estar com o maior prazer conversando com a comunidade. Muito bem, então conversamos com Eliezer Jorge Tim, secretário de Saúde. Prosseguimos por aqui com o Show da Manhã. Em seguida, eu estou de volta chegando música no seu rádio.